Mandaram para mim um vídeo mostrando a diferença do Sol e o Sol bíblico. E o Sol do heliocentrismo, para começar, é uma estrela gigantesca. E o Sol bíblico não é uma estrela, é um luminar maior, conforme diz a Bíblia. Foram feitas três criações. O luminar maior, que é o Sol, o luminar menor, que é a Lua, e as estrelas. O Sol não é a Lua não é o Sol e a Lua não são estrelas. Compreende? Mas todas essas três criações foram feitas para iluminar a Terra. Esse é o papel desses astros. Agora, quando chegou para mim esse vídeo, e eu vi pela primeira vez, por isso que é importante você compartilhar as lives com as pessoas, inclusive com o seu pastor. E aí, quando chegou esse vídeo para mim, eu olhei, aí, verdade, porque ali estava a descrição bíblica. Segundo a ciência, o Sol, que é uma estrela, na ciência é uma estrela, ele surgiu, não foi criado. Na ciência não tem criador, para começar. Não tem criador, não existe. Não tem espaço. Embora o espaço seja infinito, não tem espaço para um criador aí, compreende? A ciência ensina que o Sol surgiu há 4 bilhões de anos terrestres. E somente depois, mas muito tempo depois, é que surgiu a Terra, o planeta Terra. Aí quando a gente vai para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, quem é que surge primeiro? A Terra. O Sol só vai surgir lá no 4º dia de criação. Peraí, que negócio é esse? Quando eu vi esse vídeo, peraí, faz sentido isso aí. Peraí, eu tenho que parar para analisar isso, não é possível. E aquilo ficou me matutando. Eu fazendo o trabalho da igreja, tudo, desenvolvendo o trabalho e tal, mas volte e meia aquilo, né? Sabe aquele negócio que você não sai da cabeça enquanto você não parar para resolver isso? Aí eu, olha, chegou a hora. Peguei a Bíblia, vamos lá. Vamos se debruçar sobre essa questão, resolver isso aqui, porque o negócio está... Aqui está difícil. Eu, como um pastor, eu preciso resolver essa questão, porque tem um problema muito grave aqui. Ou a ciência está correta e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está correta e a ciência está mentindo. É uma coisa muito grave, eu preciso resolver isso aqui. E a ferramenta minha de trabalho é essa aqui, a Bíblia. Como um pastor, a minha ferramenta é isso aqui. Então, comecei a analisar, comecei, então, a se debruçar sobre a questão. E a denominação que eu estava, ela adorava o globo. Já na sua placa, na placa da denominação, já adorava o globo, já colocava o globo lá, e 2 mãos, assim, segurando o globo. Eu falei, meu... Depois que eu descobri isso... Depois que eu descobri a verdade, essa verdade bíblica, eu comecei a criar uma aversão enorme para com o sistema heliocêntrico. Comecei a entender a situação. E aí chega ao momento, presta atenção, olha para cá, chega o momento para um pastor, estou falando do pastor, chega o momento do pastor ele se decidir. Isso quando ele descobre que está na Bíblia realmente isso aí. Aí chega o momento dele se decidir. Ou ele abraça essa causa, que é a verdade, ou ele continua empurrando com a barriga, contando sobre aquela questão do heliocentrismo e as pessoas, as mentiras do heliocentrismo. E, no mínimo, não falando não, essa questão eu não vou falar, eu não vou comentar essa questão, mas aí vem outro e fala. Dão até glória a Deus, só que o glória a Deus que elas estão dando não é para o Deus vivo, o nosso Criador, é para o Deus Hélio, porque ele que criou isso aqui. A pessoa está com isso aqui na cabeça, está adorando isso aqui, como pensando que é o Criador que criou isso aqui. Isso aqui é um engano. E aí chega aquele momento em que ele tem que decidir. Ou ele abraça a causa, na verdade, e passa
a defender a verdade, falar sobre essa verdade, porque o mundo está rodeado dessa mentira, para todo lado. O pastor que se preza, ele tem que falar a verdade, tem que se manter na verdade. E aí é o seguinte, chega o momento de ele se decidir. Ou ele abraça essa causa, essa verdade, ou vai empurrando com a barriga essa mentira. No mínimo, como eu já disse, fica de bico calado, como muitos estão. De biquinho calado, fica, não vou tocar nesse assunto, não. Eu sei que faz sentido isso aí, né? Aquele papo, né? Faz sentido isso aí, é assim mesmo, mas não posso tocar nesse assunto. Porque se ele começar a tocar nesse assunto, o outro pastor que está acima dele vai fazer uma reclamação, aí o ministério vai chegar junto, né, dele, vai ser rebaixado e até perder o seu lugar e em muitos casos, até expulso. Então, aí ele analisa, eu já escrevi muitos livros, né? Muitas pregações, já fiz muitos sermões, já tem, olha, com a visão heliocentrista, eu não posso mudar agora. Se eu mudar, o que vão falar de mim? Eu vou perder o meu posto, a minha posição, o meu cargo. E aí esses pastores ficam pianinhos. Talvez seja o pastor da sua igreja, da sua denominação, que é assim. E essa é uma razão por que existem muitos cristãos que não aceitam a terra plana. Se ela está na Bíblia, por que não aceita? Tem que aceitar, está na Bíblia, mas não aceita por causa justamente desses pastores que estão trabalhando o contrário. De vez de trabalhar na luz, pregando a verdade, estão ajudando as trevas a enegrecer cada vez mais. Você veja quanto dinheiro que é gasto para essas agências espaciais, para esses programas espaciais, quanto dinheiro que é gasto, que é arrecadado para se proteger, por exemplo, de um asteroide. Como que vai entrar um asteroide aqui dentro do negócio desse aqui? Fala para mim. Além disso, aqui é água, né? Aqui fora é água. O que diz a Bíblia aqui é água. Não existe espaço.